Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Quero convidar a nossa diaconisa, irmã Lisamar, para estar representando aqui os diáconos, lendo conosco esses 3 versículos da palavra do Senhor, 4 versículos da palavra do Senhor, e orando logo a seguir. Filipenses. Cada leitura aqui foi um representante de um departamento que fez, né? E nesse momento, representando os nossos diáconos da igreja, a Lisamar estará lendo Filipenses 1, de 3 a 6, e orando conosco, colocando o nosso culto mais uma vez diante do Senhor. Em especial, irmã Lisamar, vamos estar orando, meus irmãos, igreja de Jesus, pela família do irmão Martinho Extercotter. O Martinho perdeu sua avó, né, essa madrugada. Que o Senhor possa confortar o coração da família do Martinho. A avó dele morava lá em Guaraniaçu. Quando orarmos, lembremos do Martinho nesse instante. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Ainda hoje, na hora do almoço, eu e a irmã Ivone comentamos que sentimos a falta do irmão Martinho, né? O Espírito Santo sempre nos mostra alguma coisa de alguma maneira. Então, o nosso irmão certamente estava com o coração doído, né? Vamos orar por ele depois da palavra. Palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de 3 a 6, assim diz a palavra do Senhor. Dou graças a meu Deus por tudo que recorda de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra de Paulo, ao coração da igreja e também para nós nos dias de hoje. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por esse dia. Te damos graças, Senhor Jesus, por esses 51 anos da Igreja Batista Independente aqui em Cascavel. Te glorificamos porque até aqui o Senhor está conosco, ó Pai. E certamente, Senhor Jesus, até a tua vinda, porque assim nós cremos, ó Deus. Deus, nós queremos, Senhor Jesus, também te bendizer, Pai, porque Tu és fiel, justo e verdadeiro, ó Pai. E esse culto nós queremos entregar nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos envolver nesse culto, e nós, Senhor Jesus, possamos sentir a Tua presença, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, Senhor Jesus, porque temos essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, e juntos, Senhor Jesus, nos alegrar na Tua presença. Então, Senhor Jesus, venha receber de nós esse culto, venha receber, Senhor, a nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, e trabalha, Senhor, nos nossos corações para que a Tua semente, o que for plantado através desse obreiro, que veio de longe trazer a Tua palavra para nós, cresça e frutifica e faça, Senhor Jesus, germinar e dar frutos, ó Pai. Deus, clamamos a Ti também, Senhor, em favor da família do nosso irmão Martinho, ó Pai, que está passando, Senhor, por esse momento de luto, esse momento de dor. Como é difícil, Senhor Jesus, ter esse momento de separação. Mas Tu és um Deus que tem o tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. E essa família está passando por esse momento, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que a Tua força, que o Teu amor seja derramado, Senhor, que a consolação do Teu Espírito esteja, Senhor, no coração de cada um. E de uma maneira toda especial desse casal, desse jovem, ó Pai, que ele possa, Senhor, lembrar, Senhor, das Tuas promessas, lembrar, Senhor, que um dia estaremos juntos, que no coração do Martinho possa pulsar também o desejo ainda mais, Senhor, para salvar almas. Porque, Senhor, aqueles que serão salvos, nós nos encontraremos na eternidade. Então, Senhor, que essa família possa, Senhor Jesus, nesse momento de luto, possa, Senhor, ter esse sentimento, possa conhecer a palavra de Deus um dia e possa, Senhor, ser confortada em nome de Jesus. Recebe, Senhor, de nós esse culto e nós te bendizemos, na autoridade que vem do Teu nome, Senhor. Amém.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Podem assentar. Quero saudá-los muito bem-vindos para o encerramento das festividades da nossa igreja, seus 51 anos de organização. E vocês são muito bem-vindos, especialmente você que nos visita. É sempre bom recebê-lo aqui. Sinta-se bem. Você está na casa do Pai. Que nesta noite você possa desfrutar da presença dEle, que seja um momento marcante para você. Meu lado direito, alguém nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Primeira vez, alguém? Nós queremos dar uma pequena lembrança para você. Ali um casal, receba uma pequena lembrança da nossa igreja, em nome de Jesus. Alguém vai entregar para vocês aí. Meu lado esquerdo, pela primeira vez, está a Ana e o Mateus, né? E o Luiz Henrique, né? Pequenininho Luiz Henrique. Deus abençoe Ana, Mateus. Mais alguém? Pela primeira vez, aqui do meu lado esquerdo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem-vindos. Que o Senhor possa ministrar o coração de vocês nesta noite. Quem não estava, cadê os irmãos da recepção? Por favor, pegue a lembrancinha lá para todo mundo, né? Eu sei que tem bastante gente que não estava ontem à noite. Quem não esteve ontem à noite aqui, levanta a mão, por favor. Aí bastante gente, hoje pela manhã, que não esteve hoje pela manhã. Muito bem, que não esteve ontem à noite nem hoje pela manhã. Vamos ver se tem para todo mundo aí uma lembrancinha para vocês. Por favor, levanta a mão quem não esteve ontem à noite nem hoje pela manhã. Fica com a mão levantada, não é para levar pito não. É para ganhar um docinho, tá? Quem não esteve ontem à noite e hoje pela manhã. Que pena que você não esteve, é claro, né? Porque Deus tem falado aos nossos corações sobre a importância de manter a fé até que o Senhor venha, e a importância de sermos relevantes até que o Senhor venha também, né? Lá em cima na galeria depois também, viu, irmãos? Como? Quem estava e não ganhou é porque eu acho que comeu barriga, né? Porque o pessoal distribuiu lá na porta, mas se não recebeu, levanta a mão aí, se tiver, você recebe, tá? Amém? Queremos também continuar dizendo ao pastor Douglas e a Evelyn que continuam sendo muito bem-vindos. Alegria recebê-los. E que Deus continue te usando, pastor Douglas, nessa noite, como tem feito até aqui. Quem não estava ontem nem hoje pela manhã, pastor Douglas e a Evelyn, são lá de Cândido do Codói, do Rio Grande do Sul, e pastoreiam a igreja Batista Independente. Lá a cidade é chamada de Cidade Pomar, né? E a igreja lá recebe esse nome, Igreja Batista Independente de Cidade Pomar. Então lá eles estão pastoreando, uma igreja jovem ainda, mas que tem feito a diferença naquela pequena cidade. Louvado seja Deus por isso. Pelo ministério do pastor Douglas, né? Atualmente ele é o presidente também da Umbila, que é a União de Ministros Batista Independente, no meio do nosso povo de língua alemã, né? Graças a Deus por isso. Querido, dá uma saudação aí, cumprimenta quem está atrás de você, para você saber quem está aí atrás, né? Diga, oi irmão, que bom que você está aí. Lá em cima, Mauri. Mais alguém não recebeu a lembrancinha aí? Mais alguém não recebeu a lembrancinha lá, ó? Irmã Sônia. Levanta a mão aí, queridos. Quem não recebeu, levanta a mão. Mais alguém aí? Aqui, ó. Aqui, irmã Sônia. Fique com a mão levantada, irmão, por favor. Irmão Samuel também ali, ó. Amém. Lá atrás tem mais mão levantada, né? Amém? Muito bem, queridos. A frase da semana para você levar para casa. Uma frase do Steve Lawson, um escritor e pastor norte-americano. É uma frase bem forte, mas com bastante verdade para você levar e refletir no seu coração. Como nós fazemos cada semana, você leva uma frase para casa para ruminar, né? E a frase que você vai ruminar essa semana é essa: as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. As pessoas que vão para o céu
não merecem estar lá. A primeira é a justiça, a segunda é a graça. Compreendeu isso? As pessoas que vão para o inferno é a justiça de Deus sendo executada. As pessoas que vão para o céu é a graça de Deus que conduz as pessoas para lá. Todo mundo pode ir para o céu, através de Jesus Cristo todos podem ir. Através da religião, de boas obras, de filosofias, ninguém chega lá. Mas o caminho que é Jesus leva tranquilamente ao céu, e quando você recebe Cristo, a graça dele te alcança e te coloca no céu, não porque você é bonzinho, mas porque a graça dele traz o perdão, traz a misericórdia de Deus sobre a sua vida e concede para você o perdão e a vida eterna. Vamos recitar juntos esse pensamento do Steve Lawson? Vamos lá, 1, 2 e... As pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. As pessoas que vão para o céu não merecem estar lá. A primeira é a justiça, a segunda é a graça. Que todos nós que estamos aqui nesta noite sejamos alvos da graça de Deus, amém? Não vamos para o céu porque merecemos, mas porque a graça de Deus nos alcança, amém? Irmão William, bem-vindo, prazer sempre tê-lo aí conosco. O William é da casa, obreiro nosso ali também, né, ajuda na igreja em Matelândia, mas de vez em quando está aqui com a gente. Bom recebê-lo, querido. Deus abençoe a vida de todos vocês nesta noite. Nossos recadinhos, tiraram o meu apresentador daqui, cadê? Alguém tem? Nossos recadinhos da semana, lembrando aí, os avisos, né, o recadinho, mas quero lembrar sempre o papai e a mamãe, não deixa a sua criança ir para fora sozinho, é sempre, obrigado, Victor, é sempre bom você acompanhá-la, quer seja ao banheiro, quer seja ao bebedouro, né, para evitar que alguma coisa aconteça aí nesse intercurso. Então, cuide sempre aí do seu netinho, seu sobrinho, seu filho, seja quem for, tá bom? Amanhã, segunda-feira, os Forasteiros Teens têm a sua reunião às 19h30, né, todos convidados, papai e mamãe, tragam os teens, é muito importante. Terça-feira é a nossa reunião de oração, momento de intercedermos pela obra missionária, orarmos pela igreja, pela cidade, pela nação. Quinta-feira é o nosso culto de 7 passos para a vitória, momento também especial de estarmos adorando ao Senhor e também buscando aquilo que precisamos do Senhor. Na sexta-feira, excepcionalmente na semana, o nosso estudo para batismo será na sexta-feira às 19h30. No sábado não teremos nenhuma atividade à tarde, né? No próximo sábado tem um programa diferente, né? Também não teremos atividades aqui no sábado à noite. Os forasteiros, nossos jovens, não terão atividade aqui. Se tiver atividade, será em outro local e de uma outra forma, tá certo? Nós teremos no sábado à noite os forasteiros Juliana e Gabriel, né? Casando, só falta uma semaninha aí, né? Está na reta final, né? Deus abençoe vocês nesses dias que antecedem esse momento tão especial. Domingo pela manhã, 9h, oramos com a liderança da IBD. Às 9h30, nossa escola bíblica dominical. Se você não pegou sua nova revista, nós temos alguns exemplares ali ainda com a irmã Sônia no final, você pode pegar. Domingo começamos uma nova série de lições sobre personagens bíblicos. Então, adquira sua revista e venha participar conosco da nossa maravilhosa escola bíblica. Também temos o livro do presbítero Arnildo, contando a história missionária dele, o chamado, a vocação, o trabalho dele entre os índios em Rondônia, no Mato Grosso, no Amazonas. Uma história muito linda, né? Eu li e posso afirmar para vocês que vocês vão se emocionar. É bem linda a história do presbítero Arnildo e vai inspirar a sua vida também. Temos alguns exemplares ali e você coopera para missões ao adquirir o livro do presbítero Arnildo, que ele está endereçando a renda do livro para a obra missionária, tá bom? 18h aos domingos, oração na sala 4 e 19h, nosso momento de celebração. Lembrando que domingo que vem, dia 1º, é o primeiro domingo do mês, nosso culto com ênfase missionária, a nossa oferta mensal de missões, para você se preparar e participar com a gente. Lembrando, já está chegando aí, falta pouco tempo,
menos de 50 dias, para esse evento da Sociedade Bíblica do Brasil. Dentre os mais de 5.000 municípios brasileiros, a Sociedade Bíblica do Brasil escolhe 14 desses municípios para realizar o Seminário de Ciências Bíblicas durante o ano. E nós fomos uma das cidades escolhidas, e a nossa igreja vai receber, no dia 15 de novembro, um feriado, quarta-feira, um seminário de Ciências Bíblicas, e vai ser abordado aqui, né, a longa caminhada da tradução, trazendo o texto para todos, interpretação da Bíblia, falando sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, qual é a missão dela, história da tradução da Bíblia entre os caigangue, e existe lugar para a Bíblia na sociedade contemporânea. São temas que serão abordados por especialistas da Sociedade Bíblica do Brasil, tradutores, que virão para esse seminário. Vai começar às 14h30 até 21h30. Será um seminário bem intenso, e o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil estará conosco nesse dia para o seminário. O investimento é de graça o seminário. Você investe R$40 na causa da Bíblia, para ajudar a levar a Bíblia para comunidades que não têm condições de tê-la. Então, você pode se inscrever lá no site da SBB, né? Você entra lá, vai lá nos seminários de Ciências Bíblicas e se inscreve no seminário que acontecerá em Cascavel, na Igreja Batista Independente, no dia 15 de novembro. Então, entra no site da Sociedade Bíblica e você faz a inscrição por lá. A Sociedade Bíblica está completando 75 anos esse ano. Outubro, a nossa convenção estadual em Guaratuba. Se você quiser mais informações, estar conosco, me procure. E teremos o Encontro Nacional da CIB em março do ano que vem, aqui pertinho da gente, em Foz do Iguaçu. Também, maiores informações, você pode me procurar e a gente pode estar informando você como você pode fazer para participar. Amém? Dízimos e ofertas, você pode fazer através também do Pix, né, da nossa igreja. O nosso Pix é o nosso CNPJ para dízimos e ofertas. E para oferta de missões, é a chave que é o e-mail ibi.cascavel.sistema@gmail.com. Tá certo? Deus abençoe você que contribui, que participa de alguma forma do sustento da obra missionária e da obra de Deus nesse lugar. Amém? Quero aqui agradecer de coração todos os irmãos que têm trabalhado, especialmente os que trabalharam preparando o almoço hoje para nós. Um almoço muito abençoado, muito gostoso, né? E nós agradecemos. Irmãos que trabalharam, né, assando a carne, irmãos que trabalharam na cozinha, né? Hoje a irmã Rose Claire, cadê a irmã Rose Claire? Ah, muito bem. Trabalhou demais, caiu, machucou. Mas muito obrigado às irmãs e irmãos que trabalham. Fiquem em pé, por favor. E também a equipe da limpeza, né, que faz a limpeza sempre, uma turma abençoada também. Pessoal da cozinha, pessoal que assou a carne, pessoal que limpou depois, fiquem em pé, por favor, rapidão, correndo. Todo o pessoal que trabalhou. Será que os outros trabalharam e cansaram e não vieram? Não, tem o pessoalzinho que está ali também para o teatro, né? Acho que já estão preparados lá. Muito obrigado, queridos irmãos que trabalharam hoje, quer seja preparando o alimento, quer seja depois da limpeza. Recebam o nosso aplauso de gratidão. Muito obrigado pelo serviço de vocês, amém? Só uma pequena orientação, não é nem reclamação, mas orientação, que o pessoal ainda não está acostumado, né? O nosso evangelista Guilherme, ele adesivou aí todos os lixos da igreja, separando o lixo orgânico de lixo reciclável, né? E o pessoal, quando tivermos almoço, sempre vai ter lá um lixo especial para lixo orgânico, um lixo para reciclável, copo descartável. Hoje o pessoal, eu acho que não estava muito a tempo, misturou tudo lá o lixo e não se ateve, que tem 2 tambores diferenciados, né? Então, sempre que tiver um almoço, um evento na igreja, lembre-se que a gente está fazendo a separação do lixo. Amém? Hoje pela manhã também consagramos novos obreiros. Para quem não estava, vamos apresentá-los aqui rapidamente. Vem aqui à frente, correndo. Presbítero Amarildo, agora presbítero, né? Presbítero Victor, diácono William, diácono Moisés, diácono
Davi Reusler, diácono. Paulo está trabalhando, Paulo Pesavento. Irmã Natalina está aí? Não? Então, irmã Natalina foi também consagrada pela manhã. Irmão Paulo e irmã Natalina. Esses são os novos obreiros da igreja, diáconos. São 5 diáconos e 2 presbíteros que foram consagrados pela manhã. Estão fortalecendo aí a nossa equipe de trabalho da igreja. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe e use vocês poderosamente ainda mais aqui no nosso meio. Obrigado, queridos. Muito bem. Queremos ouvir as crianças nesse momento apresentando alguma coisa que tem para homenagear a vida da igreja pelos seus 51 anos. Rapidamente.
Amém. Obrigado às crianças, obrigado às professoras, nossas irmãs louvando a Deus. Tem alguns irmãos ajudando também. Um hino sobre a igreja, né? Acho que tem representante do DOB, tem alguém representando jovens, cantando junto com as nossas irmãs essa música, essa canção.
Somos o povo redimido, sal da terra e do mundo a luz. Glória a Deus, aleluia. Parabéns às nossas irmãs e irmãos que somos a igreja, declaramos, somos o povo de Deus, né? Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, já também ouvir os jovens que têm um teatro, estarão apresentando a partir desse momento.
terra, eu ensinei você a amar o próximo. E cada um desses meus pequenos, desses meus filhos, bateram a sua porta e você ignorou. Você deu as costas para cada um deles. E eles pediam uma mão, eles pediam ajuda, e você, aqui dentro, achava que estava tudo ótimo, mas olha cada um deles. Essa, minha filha, cresceu nas ruas, com fome, com frio, passando chuva. Existiam momentos que ela estava aqui, ó, na porta da igreja, e você ignorava, dizia, olha como ela está fedendo, e você deixava ela de lado. Ela pedia um prato de comida, pedia um abrigo, e você simplesmente virava o rosto, porque não era aquilo que você queria ver. Mas hoje, com ela limpa e lavada no meu sangue, eu te peço, abraça ela, igreja. Esse meu filho, durante muito tempo ele esteve aqui dentro, mas as amizades lá fora levaram ele para o caminho errado e se envolveu em coisas erradas. Mas o que me toca o coração e o que me dói é que quando ele estava aqui dentro ele foi esquecido, e quando ele saiu daqui de dentro ele foi ainda mais esquecido. E quando vocês encontravam ele na rua pedindo dinheiro para sustentar o vício, e vocês, mesmo conhecendo ele, vocês o ignoravam, vocês o deixavam de lado. E não foi isso que eu ensinei para vocês. Mas hoje, com ele limpo e lavado no meu sangue, eu te peço, abraça ele, igreja. Essa minha filha, abandonada pelos pais, deixada para crescer em lar adotivos, em casas adotivas, muitas das vezes levada por algumas famílias, mas fugia de medo. Mas quando ela bateu aqui, você de novo ignorou. Você de novo deixou de lado, porque não era a maneira certa, não era do jeito que você queria que fosse, ou simplesmente por ela não aderir aos padrões que você implanta. Mas hoje, com ela limpa e lavada no meu sangue, eu te peço, abraça ela, igreja. Esse meu filho, muitos diziam abençoado, bem, mas enquanto aqui por fora você vê ele limpinho, você vê ele bem, por dentro, aqui, dói, ele sofre. Há dias ele não come, há dias ele não dorme, e quando ele pediu ajuda, você ignorou. No momento que ele dava o dízimo, para você estava tudo bem, para você estava ótimo. Mas no momento que ele mais precisava de uma mão, todos viraram o rosto para ele. Mas hoje, com ele limpo e lavado no meu sangue, eu te peço, abraça ele, igreja. Essa é alguém que me dói muito olhar, porque ela estava aqui sempre, de domingo a domingo, e quando a pessoa que ela mais amava, que era o seu amado, falece, você não estica uma mão, você não dá um abraço, você vira o rosto de novo. No velório do marido dela, não tinha nenhum de vocês. Mas hoje, com ela limpa e lavada no meu sangue, eu te peço, abraça ela, igreja. Essa minha filha, sempre que tinha alguém doente, ela estava aqui, ó, orando, jejuando, buscando pelo livramento da vida da pessoa, buscando por cura. Mas no momento que ela estava esquecida num leito, você virou as costas de novo. No momento que ela mais precisava,
precisava, de novo você deu as costas. Quando ela estava abandonada por família, por amigos, você simplesmente esqueceu? Ou tudo aquilo, a programação da igreja não dava tempo, não deixava? Mas hoje, com ela limpa, lavada no meu sangue, eu te peço, abraça ela, igreja. Essa minha filha perdeu seu mais querido, seu filho. E até outro dia ele estava aqui, ó, sentado com os jovens, brincando, sorrindo por fora, mas e por dentro? Vocês implantam padrões, vocês implantam regras que tem que ser assim para ser aceito, e ignoraram o filho. E hoje, onde ele está? Não vejo ele aqui. Mas quando ela veio pedir para vocês esticarem uma mão, vocês ignoraram de novo. Mas hoje, com ela limpa e lavada no meu sangue, eu te peço, abraça ela, igreja. Bom, isso pode ter sido só uma representação de teatro, mas sabemos o quanto isso é real. Sabemos o quanto lá fora há pessoas sofrendo, morrendo, por não conhecerem a Jesus. E a pergunta que eu te faço: você tem levantado? Você tem ido para fora? Você tem abraçado os de fora? E com isso, eu faço um pedido a toda a igreja. Não saberemos o momento, nem a hora que Jesus vai voltar, muito menos Ele sabe, apenas o Pai. Então, com isso, hoje eu te peço: vigia, igreja. Amém. Obrigado às nossas crianças, nossos irmãos, nossos adolescentes. E aqui tem trazido também a sua mensagem de despertamento para nós. Que o Senhor possa nos despertar para sermos de fato a igreja dele, como ouvimos hoje pela manhã, relevantes nesse tempo que estamos vivendo. Amém? Nós vamos, nesse momento, apresentar o nosso vídeo comemorativo, né? Cada ano a gente faz alguma coisa e eu quero agradecer a Bruna e ao Juninho, né, que se dedicam às mídias, principalmente a Bruna, que se dedica bastante às mídias, e o Juninho também, né, com a criatividade que Deus tem lhe dado. E eles prepararam esse videozinho que foi apresentado ontem, vamos apresentá-lo novamente, para que você que não participou ontem à noite possa também ter uma breves flashes aí da nossa igreja e o desafio que é de sermos a igreja do Senhor. A igreja que Deus quer que sejamos, ela se importa realmente com os seus irmãos. A igreja que Deus quer que sejamos é pronta a cumprir a grande comissão. A igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que treina e dá oportunidade para novos líderes. A igreja que Deus quer que sejamos é pronta a estender as estacas da sua tenda para mais longe cada vez mais. E a igreja que Deus quer que sejamos é pronta para dar uma oportunidade àqueles que falharam. Qual igreja nós somos?
que Deus quer tem mulheres virtuosas. A igreja que Deus quer tem a força da juventude. A igreja que Deus quer desperta o chamado do adolescente. A igreja que Deus quer ensina o caminho para crianças. A igreja que Deus quer é afirmada na palavra de Deus. A igreja que Deus quer se preocupa com a melhor idade. A igreja que Deus quer cuida da família. A igreja que Deus quer é uma igreja adoradora. A igreja que Deus quer é uma igreja missionária. A igreja que Deus quer é a igreja que ora. A igreja que Deus quer Atende a comunidade. A igreja que Deus quer é a igreja que serve. A igreja que Deus quer se preocupa com os enfermos. A igreja que Deus quer comunica o evangelho através das redes sociais. A igreja que Deus quer tem uma missão. Igreja Batista Independente de Cascavel. Uma comunidade com uma missão. Amém. Muito bem, queridos. Antes de nós ouvirmos a palavra, cantarmos juntos um cântico congregacional, eu quero chamar aqui à frente todos os obreiros da igreja, nossos presbíteros, evangelistas, diáconos, líderes de ministérios. Por favor, cheguem aqui à frente, rapidamente. Temos uma força de trabalho aqui, e nós louvamos a Deus por essa força de trabalho que serve, esses irmãos e irmãs que servem, que estão aí sempre dispostos a servir, né? Missionários, diáconos, pastores, presbíteros, podem vir aqui mais para frente, vem mais perto aqui, líderes de ministério, irmãos que fazem parte de liderança do ministério, diretoria da igreja, a nossa diretoria está aqui junto, né? Deixa eu ver onde é que está. Vou pedir para que a diretoria fique na frente aqui dos irmãos. Primeiro vice-presidente, nosso irmão presbítero Coelho. Segundo vice-presidente, nosso irmão Amarildo. Primeiro secretário, nosso irmão William. Segundo secretário, nosso irmão Jean. Primeira tesoureira, nossa irmã Marilza. Segunda tesoureira, nossa irmã Sônia. Essa é a diretoria da nossa igreja. Louvamos a Deus por caminharmos com tanta unidade e sem nenhum problema, graças a Deus, de unidade na nossa diretoria e na nossa liderança também. Homens e mulheres que somam, homens e mulheres que fazem a diferença, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem orado, que tem trabalhado, que tem servido essa igreja. Que o Senhor continue abençoando vocês, fortalecendo a vida de vocês, renovando, sustentando a cada dia. Em nome poderoso de Jesus. Nós queremos orar por essa liderança, porque esses irmãos ajudam a servir, ajudam a estar atendendo às demandas da igreja. Eu quero convidar você a estar em pé.
para estarmos orando. Vou pedir ao pastor Douglas que ore por nós, por nossa liderança aqui da igreja local. Que esses irmãos e irmãs que trabalhem não desanimem, se sintam revigorados no Senhor e na força do Senhor também. Amém? Quero apenas dizer que estou levando muito, pastor, dessa igreja junto comigo, com a Evelyn na viagem, né? Estava comentando com o senhor no almoço. Vim que nem uma esponjinha para cá, para absorver muitas coisas e poder aplicar também em nosso ministério. Ficamos felizes em ver uma igreja tão pujante e que de fato está cumprindo com os propósitos do Senhor até que Ele venha. Amém? Oremos ao Senhor então. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença em continuação, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa história que esta igreja, Senhor, tem feito e realizado neste lugar. Esta igreja, Senhor, tem vivido na Tua dependência, Senhor, durante esses 51 anos. Nós somos gratos a Ti por tantas pessoas que Te encontraram aqui nessa cidade, Senhor, por cada ponto de trabalho, por cada congregação, por cada projeto sustentado de missões transculturais. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e pedimos, Pai, que em continuação o Senhor esteja abençoando, Pai, a todos os ministérios, esteja abençoando a vida do pastor Eliezer, da sua família, Senhor, esteja abençoando a diretoria, cada um que compõe, ao conselho eclesial, cada pessoa que faz parte de algum ministério dessa igreja, Deus, que eles possam continuar firmes e fortes e que não venham desanimar, pois conforme a Tua palavra, Senhor, nós colheremos se não desanimarmos, Deus. Abençoe, Pai, esta igreja, abençoe esse trabalho, abençoe a cada irmão e cada irmã que representa a liderança desta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por esta porta, obrigado por esta igreja, como já falado, Senhor, que tem sido bênção não apenas aqui em Cascavel, mas tem sido bênção, Senhor, em todo o mundo, através dos seus projetos de missões transculturais, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e ainda fará. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Douglas, por cada obreiro dessa igreja. Muito obrigado, queridos, pelo trabalho de vocês. Podem sentar um momentinho, nós vamos agora cantar 2 canções, enquanto o louvor aqui vai se preparando. Nessa primeira canção, você terá a oportunidade de dizimar e ofertar para a obra de Deus. Quantos de vocês estão acompanhando aí o avanço da nossa construção aqui ao lado? Você tem percebido que a construção tem andado? Amém? Então, nós dependemos da sua fidelidade, do seu compromisso, para que a obra avance, para que saudemos nossos compromissos. Você que tem acompanhado, né, a nossa construção, até agora nós já investimos cerca de R$800 mil aqui ao lado, e graças a Deus pela fidelidade de irmãos e irmãs dessa igreja. Então eu quero continuar desafiando você a ser fiel com seus dízimos, com as suas ofertas, porque isso abençoa e mantém a obra de Deus e nos ajuda a ir mais longe. Amém? Nesse momento você terá a oportunidade de dizimar e ofertar para a obra do Senhor. Faça isso com alegria no seu coração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nossa tesoureira, irmã Marilza, vai orar consagrando os dízimos e ofertas. Enquanto você pega o seu dízimo e oferta aí, você pode apresentá-lo ao Senhor. Ó Deus e Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, ó Papai, por mais essa oportunidade, ó Papai, que o Senhor nos dá, ó Deus querido, de estarmos na Tua casa, ó Deus, e neste momento, ó Deus querido, entregarmos, ó Pai, os nossos dízimos e ofertas. Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Papai, a cada um, esteja cuidando, ó Papai, para que nada venha a faltar, ó Pai, Deus, e que os irmãos possam ter no coração sempre a alegria, ó Deus querido, de estar ofertando, de estar dizimando, ó Pai, e abençoando a casa do Senhor, ó Pai, e assim, ó Deus querido, também podendo ver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus querido, na vida de cada um, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus querido, as nossas vidas ao Senhor, ó Pai. Em tudo, ó Papai, os irmãos possam estar sendo fiéis, ó Deus querido, para que assim também, ó Pai, possam estar vendo a sua fidelidade, ó Pai, sempre, ó Pai, para com as nossas vidas, ó Pai. Abençoe a Tua amada igreja, ó Pai, em tudo aquilo que cada um precisa, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos em pé cantar ao Senhor essas 2 canções com bastante alegria e entusiasmo no seu coração.
Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diante da palavra, do texto que foi lido aqui logo no começo, que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E eu creio, e eu tenho fé, que no seu tempo, que na hora dele, tudo vai cumprir. E não importa quanto tempo, não importa quantos reis passem, não importa quantos imperadores passem, não importa quantos governos passem, eu sei que nada pode impedir, e que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Amém? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja
Nada pode parar um projeto de Jesus. E nesse momento eu convido você a dar a mão para quem está do seu lado. Quero que você dê uma boa olhada no rosto dessa pessoa que está do seu lado. O projeto de Jesus não é um templo somente, 4 paredes. O projeto de Jesus que Ele tem é para essa pessoa que está do seu lado. O projeto, a aliança que Jesus tem não é com templos, mas é com pessoas. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é constituída, ela não é feita por mãos humanas. Ela é um projeto que nasce no coração de Jesus. E esse mesmo Jesus que ascendeu ao céu, Ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Então nesse momento eu gostaria que você orasse por um instante pela pessoa que está do seu lado. Ore para que Jesus fortaleça o coração dela. Ore para que ela esteja preparada quando Jesus voltar. Ore para que Jesus continue operando na vida dele, desenvolvendo o amor, desenvolvendo esse projeto igreja, desenvolvendo esse corpo igreja, que é as mãos de Cristo, que é os pés de Cristo, que é os olhos de Cristo, e que também é os joelhos dobrados de Cristo, intercedendo pelo projeto dele, pela igreja. Senhor Jesus, abençoe essa igreja, abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos fazer crescer, desenvolver, que nós possamos sair das 4 paredes e que essa igreja venha a crescer. O projeto do templo ao lado é para servir as pessoas, é para que ela venha servir ao projeto igreja. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, faça crescer o seu sonho nos nossos corações, implementa, coloque em nós os teus sonhos, Paizinho querido, para que nós venhamos sonhá-los e viver para esses sonhos, Pai. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
Senhor, pela viva esperança que o Senhor traz e reaviva em nossos corações. Agora queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e que a Tua igreja, que cada pessoa que aqui entrou possa receber a palavra, toda barreira caia por terra. Repreendemos tudo aquilo que rouba a palavra antes que chegue ao coração, e declaramos cada pessoa aqui presente em condições de ouvir, receber, entender e praticar a Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, pode sentar-se. Crianças de 4 a 10 anos podem sair com a prof. 4 a 10 anos com a prof. Pastor Douglas, Deus continue te usando. Essa água aqui é sua, fica à vontade. Obrigado, pastor. Quero então continuar e saudar os irmãos também com a graça e a paz do Senhor, amém? Uma alegria para mim poder estar aqui nessa noite e de uma maneira especial rever meus amigos, colegas do seminário aqui, Tiago, juntamente com a Emily, depois de 20 anos, A última vez que nós nos vimos foi lá na formatura, lá em Dourados, E havia convidado outro amigo meu de Dourados, que é juiz aqui, ele não pôde estar. E vocês, graças a Deus, puderam estar. Fiquei muito feliz, embora o Marcelo eu já havia visto há pouco tempo, mas vocês fazia 20 anos, não aguentei. Fui lá dar um abraço neles antes, porque passa muita coisa na nossa mente essas horas, Foram meus vizinhos, Eles moravam embaixo, eu morava no apartamento em cima durante 4 anos. Tivemos uma boa convivência, uma grande alegria mesmo poder rever você, Tiago, e a Emily, Alguns quilos a mais, alguns fios de cabelo a menos, Normal. O Evangelho de João, capítulo 21, a última palavra que nós queremos compartilhar nesta série, aqui no aniversário da igreja, o aniversário de 51 anos. E como tenho falado, tenho observado muito daquilo que podemos extrair, por 2 motivos, pastor. Um, porque sou professor de pragmática, E há muitos conceitos que a gente gosta depois de compartilhar também em sala de aula. Mas também porque quando a igreja aqui está completando 51 anos de organização, é isso? Nós completamos 1 ano de organização lá em Cândido Godói. Então certamente temos muitas coisas boas para levar daqui, assim como já tenho mencionado. E fico muito feliz em ver esse trabalho abençoado ao qual Deus tem usado o pastor Eliezer. Conhecemos um pouquinho da história, embora não conhecia a igreja, conhecia um pouco da história, e podemos ver que Deus tem usado de uma forma grandiosa e poderosa para cumprir com os propósitos de Deus neste lugar, amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do outro lado do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade dos peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu?
pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Senhor Deus, mais uma vez nós pedimos, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim como já tens falado em nossos corações nessa noite, já sairíamos, Pai, do culto satisfeitos e alimentados espiritualmente, Senhor. Mas ainda queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, usa a minha vida para ministrar para o Teu povo neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar? Meus queridos, essa tem sido uma das histórias aos quais eu mais me emociono. Porque essa história vai nos falar acerca de duas questões muito importantes para a vida dos discípulos. E nós estamos justamente pensando aqui sobre enquanto, ou melhor dizendo, até que Ele venha, e fomos ministrados sobre manter a nossa fé, fomos ministrados sobre manter a nossa relevância, queremos ser ministrados nessa noite sobre cumprir com a nossa missão e permanecer em comunhão. É muito interessante nós observarmos esse texto, porque aqui nós vemos que Jesus já havia ressuscitado, e já conforme o final do texto nos diz, no versículo 14 que nós lemos, já era a terceira vez pela qual Jesus havia aparecido aos seus discípulos. E é interessante nós observarmos isso, porque no capítulo 20, nós vamos ver todas essas aparições. Jesus aparece quando os discípulos estão trancados em suas casas, com medo dos judeus. E Jesus aparece naquela casa, e na ausência de Pedro duvidando da ressurreição, melhor dizendo, Tomé duvidando da ressurreição de Jesus, Jesus aparece uma segunda vez na casa, quando Tomé também ali estava. E Jesus permite então Tomé tocar nos seus ferimentos, para que ele pudesse vir a crer. E ele passa a crer em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Mas não sabemos muito bem o porquê, que mesmo os discípulos, sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles voltam a pescar. Eles voltam a fazer algo pelo qual Jesus havia ordenado que eles não viessem mais a fazer. Nós temos o chamado dos discípulos, e Jesus, quando chama os seus discípulos, Jesus diz: olha, de hoje em diante vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Mas é interessante observar que mesmo esses grandes homens de Deus, esses discípulos, eles eram seres humanos, assim como eu e você somos. E eu acho que somente olhando para esse aspecto da humanidade desses discípulos, nós já podemos compreender o que acontece com a vida desses homens. Jesus já havia aparecido, Jesus já havia ressuscitado, e talvez o sentimento que imperava no coração de Pedro, talvez foi o fato dele ter pisado na bola muitas vezes, durante a vida de Jesus, durante o ministério de Jesus. Pedro havia dito que todos poderiam negar a Jesus, mas ele jamais negaria, e se fosse necessário, ele iria até mesmo à morte com Jesus. E bastou o galo cantar uma vez para que Pedro já tivesse negado a Jesus por 3 vezes. Quando Jesus foi preso naquela noite fatídica, nós vemos então a reação de Pedro, dentro da sua humanidade, tomando justamente ações que muitos de nós, talvez mais esquentados um pouquinho, mais sanguíneos, tomariam. Tomou a sua espada e corta e decepa então a orelha de Malco. Nós vemos então em Pedro muitas reações humanas, e talvez uma das reações que incomodava Pedro era ainda não entender qual era o propósito de Jesus ter ressuscitado. Talvez quando Pedro tivesse visto Jesus ressuscitado pela primeira vez, quando Jesus adentrou naquela casa na ausência de Tomé, talvez Pedro esperasse que Jesus dissesse: olha, agora será a hora da justiça, agora será a hora do juízo.
e foi para isso que eu chamei vocês. Vocês foram humilhados, eu morri, mas agora nós vamos nos levantar contra os romanos e vamos aniquilar aqueles que de alguma forma se levantaram e me crucificaram alguns dias atrás. Mas não foi isso que Jesus falou. Talvez Pedro pensasse, não foi agora. Jesus ainda vai aparecer num segundo momento, e aí sim Ele fará justiça, e nós finalmente poderemos reinar ao lado dEle. A opressão dos romanos chegará ao fim, e Jesus chega até aquela casa agora com Tomé, e mostra as suas feridas para Tomé, mas mais uma vez, Jesus não promete justiça contra os seus algozes. Meus queridos, eu posso imaginar que talvez esse tenha sido um dos sentimentos de Pedro, que tenha gerado no coração dele um certo desânimo. E Pedro, ele olha num determinado momento para os seus discípulos e ele diz: vamos pescar? Pedro, ele olha para os discípulos e ele, de certa forma, acaba se esquecendo ou abrindo mão daquilo ao qual havia acontecido em Lucas capítulo 5, versículo 8. Em Lucas capítulo 5, versículo 8, nós temos justamente o chamado dos discípulos, inclusive de Pedro. Versículo 8 nos diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos pela pesca que haviam feito. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Meus queridos, essa era a grande missão que Jesus havia designado para os seus discípulos. Esse foi o grande chamamento, e ao qual, numa pesca muito parecida com a pesca milagrosa que nós temos contido no capítulo 21 de João, acontece também, justamente em Lucas capítulo 5. E Jesus chama os seus discípulos. Ele pede para que seus discípulos abandonem tudo aquilo que remetia ao seu passado e passem então a se tornar pescadores de homens. Mas como falado, por algum motivo, talvez os motivos aqui enumerados, fez com que em algum momento, devido à humanidade de Pedro olhasse no capítulo 21, no versículo 3, para os seus colegas, para os seus discípulos e dissesse: vou pescar. Aquele homem que havia abandonado as redes, aquele homem que havia atendido o seu chamado, aquele homem que havia compreendido a sua missão, aquele homem que aí estava disposto a pagar o preço, ele é tomado por um impulso, ele é tomado por um pensamento, ele é tomado por uma motivação, e ele diz: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Meus queridos, talvez você que está aqui nessa noite, talvez você tenha se sentido tentado, assim como Pedro. E o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é: até que Ele venha, lembre-se que você tem uma missão. Lembre-se que você tem um chamado. Pastor, eu tenho um chamado? Sim, meu querido irmão. Todos nós temos o chamado universal da Igreja de Cristo, o sacerdócio universal de todo crente. Deus tem nos chamados, e Deus tem chamado homens e mulheres também para um ministério específico, para o ministério da palavra, para irem aos campos de missões. Mas todos nós fomos chamados em um determinado momento da nossa vida para abandonarmos a nossa velha prática, para seguirmos o caminho ao qual Jesus tem proposto para as nossas vidas. Mas a nossa humanidade, mas dentro das nossas crises, mas dentro do nosso desânimo,
como já havia adiantado no dia de ontem, que talvez tenha sido uma das principais estratégias espirituais para tentar fazer nos tirar do caminho do Senhor, tem sido o desânimo. Me parece que Pedro estava frustrado, porque talvez Jesus não estava correspondendo às expectativas dele. Talvez a justiça com as próprias mãos que Pedro estava aguardando não estava acontecendo. Talvez o levantar contra o inimigo da forma que Pedro aguardava não estava ocorrendo. E isso faz com que Pedro volte para trás. Isso faz com que Pedro volte a pescar. E voltar a pescar aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, para aqueles que já abandonaram as suas redes, para aqueles que entenderam a sua missão, é o mesmo que voltarmos para trás e deixarmos de produzir e deixarmos de fazer o projeto de Deus em nossa vida. Voltar para trás, voltar às redes, para muitas pessoas pode ser voltar para o mundo, voltar para as redes, deixar a missão de Jesus Cristo. Pode ser como talvez na peça teatral que nós vimos aqui nessa noite, aonde nós simplesmente não fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos e que faz parte do ID de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo para as nossas vidas. Voltar para trás, para a vida de muitas pessoas, tem sido voltar à prática pecaminosa. Voltar para as redes, voltar para pescar, tem sido na vida de muitos homens, voltar para o braço da mulher adúltera. Voltar para trás, tem sido muitas e muitas vezes na vida do jovem, voltar à prática da fornicação. Voltar para trás, voltar a pescar, pode simbolizar a volta de uma vida de vícios, nas drogas, de drogas lícitas ou ilícitas. Voltar para trás significa deixar a nossa missão e perdermos a nossa comunhão com Cristo Jesus. Meus queridos, quando nós olhamos para essa situação, o que me chama a atenção é o poder de influência que uma coisa negativa traz para um grupo. É muito interessante que quando Pedro diz que ele vai pescar, ele não está convidando o grupo. Pedro, ele diz, eu vou pescar. Mas a influência, a palavra de Pedro, imediatamente influenciou aquele grupo. E todos aqueles discípulos olharam para Pedro e disseram, nós também iremos com você. O poder negativo da influência. E nós temos descoberto que o negativo, muitas e muitas vezes, influencia muito mais do que as boas ações. E isso tem sido uma coisa quase que natural. Inclusive o negativo tem trazido mais ibope. Quando olhamos os jornais, os telejornais, principalmente, ou na internet, você vai ver muito mais notícias negativas do que notícias positivas. O negativo influencia. Nós acabamos de sair de um período, de extrema delicadeza ou dificuldade devido à questão da Covid. E a tendência era que se houvesse um grupo de pessoas saudáveis e entrasse uma pessoa contaminada, todas as pessoas correriam o risco de estar contaminadas. Mas se houvesse um ambiente onde estivesse um grupo de pessoas contaminadas e entrasse uma pessoa saudável, possivelmente a pessoa saudável sairia também contaminada, e não o inverso. O negativo, me parece, por alguns momentos, que exerce uma influência maior do que as coisas positivas. E era exatamente isso que acontece na vida de Pedro, exatamente isso que acontece na vida dos demais discípulos, quando Pedro olha para aqueles irmãos, olha para aqueles discípulos, diz, eu vou pescar. Todo aquele grupo decidiu voltar a pegar nas suas redes. Isso não é estranho na igreja do Senhor. Isso não é estranho nem mesmo na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Gálatas, nós vamos perceber que Paulo escreve a carta aos Gálatas, porque estava percebendo que muitos Gálatas estavam abandonando a sua fé.
Quando nós olhamos para a carta dos Hebreus, nós vamos perceber que a grande advertência à carta dos Hebreus é que muitos daqueles cristãos convertidos agora estavam sofrendo grande oposição dos hebreus, perseguições, e muitos estavam desistindo, não queriam pagar o preço, estavam voltando à sua velha prática judaizante. Esse é o resumo dos hebreus. Estavam voltando a pescar, estavam deixando a sua missão, estavam deixando a sua comunhão, estavam deixando de seguir Jesus Cristo. E é interessante que os discípulos, naquele momento que voltam para as suas velhas práticas, e eles estão pescando, já estão adentro do mar, Jesus Cristo aparece para os discípulos. Mas os discípulos não enxergam a Jesus Cristo. Porque as coisas que nós vivemos aqui nessa terra, a concentração demasiada nas coisas dessa vida, nos tira do foco e nos tira da missão de Deus. Meus queridos, a Bíblia nos adverte por diversas vezes a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E infelizmente, quando nós trocamos essa ordem, nós corremos o risco de perder o principal em nossa espiritualidade, de perder o principal, que é o reino de Deus. Quando focamos demasiadamente para as coisas dessa vida, corremos o risco de perder o foco e corremos o risco de perder de vista o próprio Jesus Cristo. Mas havia não apenas concentração com as coisas desta terra, com as coisas desse mundo, não apenas a concentração dos discípulos em relação à pescaria, mas havia, como já mencionado no início, um extremo desânimo. Eles estavam desanimados, mas eles estavam também focados demasiadamente na sua pescaria. E pasmem, pescaria frustrada. Quem aqui gosta de pescar? Pegar peixe. Eu gostava muito de pescar, mas depois que parou de pegar peixe, não gostei mais, né? E eu lembro que no fundo da propriedade que meu pai tinha aqui em Santa Rita do Oeste, no Paraná, eu lembro que passava um córrego, passava um rio. E o meu pai brincava muito, porque a gente ia animado na pescaria, né? A gente ia animado, né? Ia lá, procurava minhoca com a varinha de pescar, e quando não pegava nada, a gente voltava cabisbaixo, desanimado. E o pai dizia: engraçado, vão animados e voltam desanimados. Deveria ser o contrário. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, me parece que foram muito animados para a pescaria, mas estavam extremamente desanimados, porque talvez possuíam toda a eficiência, porque talvez, por conhecerem inclusive o local da sua pescaria, por conhecerem o mar da Galileia, por serem pescadores de carteirinha, o normal seria que aqueles homens viessem a pescar. Não havia tanto tempo assim que haviam abandonado as redes, 3 anos. A tendência natural é de que eles deveriam ter pego peixes, mas aquele momento foi frustrante na vida deles, e Jesus se aproxima daqueles discípulos naquele momento de frustração, e aqueles discípulos não conseguem enxergar que era Jesus Cristo. Meus queridos, a frustração, ela faz com que muitas e muitas vezes, o desânimo, faz com que muitas e muitas das vezes, nós não enxerguemos Jesus Cristo. Aconteceu exatamente isso no momento da ressurreição de Jesus, no capítulo 20 de João. Jesus havia ressuscitado, Marta está ali, e ela começa a chorar, e Jesus conversa com ela, e ela não reconhece Jesus. Os discípulos estavam voltando do caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles e conversa com eles por alguns metros ou até por quilômetros, mas eles não conseguem ver Jesus. A frustração e o desânimo faz com que nós não venhamos muitas vezes enxergar Jesus Cristo perto de nós.
E Jesus Cristo, imediatamente, quando nós abandonamos a nossa missão, quando nós abandonamos a nossa comunhão, Ele vai à nossa busca. Ele é o grande interessado por você. Ele é o grande interessado pela sua alma. Ele é o grande interessado pela tua salvação. E Ele vai ao nosso encontro. Ele nos busca. Ele anda por quilômetros para encontrar a sua ovelha perdida, a sua ovelha desgarrada, ou apenas a sua ovelha desanimada. Mas é fato que o desânimo faz com que muitas e muitas vezes nós não venhamos enxergar Jesus Cristo. Quais são as coisas que têm feito que você não enxergue Jesus Cristo? Quais são as coisas que desde o dia em que você tem desanimado, em que você tem entrado numa crise de fé, desde o dia que você tem a impressão de que a tua oração não passa do teto da tua casa, quais têm sido as situações que fazem com que você não esteja enxergando Jesus Cristo? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, Ele está ali bem pertinho de você, amém? Ele está ali, não importa o quanto você imagina que você o desapontou. Não importa o quanto você imagina que você acabou desapontando e fazendo coisas às quais Jesus não gostaria que você fizesse. Não importa se por algum motivo você acredita que as tuas expectativas não foram correspondidas, talvez assim como Pedro imaginou que não foram. Jesus, Ele continua ali, e Ele vai ao teu encontro. Ele está pertinho de nós. Jesus Cristo, Ele estava tão perto dos seus discípulos, e Ele trabalha justamente a frustração dos discípulos para trazer eles novamente de volta. As crises, meus queridos, eu não estou dizendo aqui uma teologia masoquista de que Deus manda as crises para a tua vida, mas Ele pode fazer tudo, Ele é soberano. Mas eu quero dizer para você que é também através das crises que Deus pode trabalhar e pode nos reconduzir ao seu caminho, amém? Nos momentos de extrema dor, Jesus Cristo, Ele está próximo de nós, e Ele pode e está interessado em ministrar em nossas vidas para nos trazer de volta, para cumprirmos com a nossa missão, mas também para nos trazer de volta à comunhão. No versículo 4, o texto nos diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Meus queridos, Jesus, Ele vai exatamente na ferida daqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam pescando a noite inteira. Aqueles discípulos, por algum momento, eles imaginaram: olha, é melhor voltar à velha vida, é melhor voltar para como era antes da missão, é melhor voltar para como era antes do chamado. Mas quando eles se depararam na primeira noite das práticas antigas da sua vida, eles se depararam com a frustração. E Jesus olha para aquela frustração, e Jesus pergunta para aqueles discípulos, sabendo que eles haviam ficado a noite inteira sem ter eficácia na sua pescaria. Jesus lhes pergunta: vocês têm algo para comer? Jesus sabia que aqueles discípulos não possuíam nada para comer, mas Jesus estava trabalhando justamente a raiz do seu problema. Jesus estava trabalhando justamente o centro das suas emoções. Jesus estava trabalhando justamente a motivação pela qual havia feito com que eles voltassem à prática ao qual eles tinham abandonado por 3 anos. E aqueles discípulos precisam reconhecer de forma expressa, reconhecer com seus lábios, que sem Jesus, que sem estarem na missão, que sem estarem na comunhão, eles estavam sendo frustrados. Você sabe o que essa palavra nos ensina?
essa palavra nos ensina que não há realização quando nós não estamos em Jesus. Todas as realizações são fictícias, todas as realizações são passageiras, mas somente em Jesus Cristo as nossas realizações são eternas, as nossas realizações são completas, as nossas realizações de fato possuem um fundamento. Então, meu querido irmão, não se deixe levar pela tentação de sair da comunhão, não se deixe levar pela tentação de deixar a missão que Deus designou para a tua vida, porque é frustrante, é enganoso, não há nenhum tipo de realização, a não ser quando nós estamos em Cristo Jesus. E Jesus já havia advertido isso para os discípulos, quando Jesus falava que Ele era a videira. Em João capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir isso? Sem mim nada podeis fazer. Não há nada que satisfaça a nossa alma, não há nada que venha nos trazer a paz, não há nada que venha nos trazer verdadeira realização, não há nada que venha nos trazer verdadeira paz, se nós não estivermos em Cristo Jesus. É frustração, é perca de tempo. Mas para esse quadro horrendo ao qual aqueles discípulos estavam vivendo, aqueles discípulos tiveram a oportunidade de ter um choque de realidade. Eles mesmos precisaram afirmar. Eles responderam, versículo 5: não, nós não temos o que comer. Nós não temos nada por nós mesmos. Nós não temos como conseguir a salvação. Nós não temos méritos em si. As nossas realizações, tudo depende e necessariamente precisa passar por Jesus Cristo. Mas, já chegando para a parte final da palavra nessa noite, em meio a tantas tragédias, em meio a momentos onde os discípulos estavam fora da comunhão, em meio a um período onde os discípulos estavam vivendo longe da sua missão, em meio a um período onde que eles estavam vendo Jesus de forma esporádica e não estavam conseguindo lidar com aquelas situações, com aquela nova forma de conviver com Jesus, nós vemos que há uma boa notícia. Há uma boa notícia. E essa boa notícia está justamente no versículo 4 e ao versículo 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles lhe responderam que não. E ele lhes disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Meus queridos, a noite havia passado para a vida dos discípulos, a noite havia ficado para trás. Jesus Cristo estava agora com os seus discípulos e estava mudando toda aquela situação de frustração na vida deles. Há uma palavra, e a palavra do Salmo capítulo 30, versículo 5, que nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Meus queridos, era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos que estavam frustrados, os discípulos que estavam desapontados, os discípulos que saíram da sua missão e entenderam que por algum motivo, por algum momento, ou por lazer, ou por hobby, ou simplesmente porque queriam voltar a se tornar pescadores, tiveram uma noite frustrante, mas de manhã, aquela noite frustrante ficou para trás, e a notícia que Jesus estava trazendo para aqueles discípulos era uma nova perspectiva.
A notícia que Jesus estava trazendo para aqueles discípulos era uma nova oportunidade de voltar à missão. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz: olha, vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês estão fazendo sem mim. Pegue a rede e jogam do outro lado. Joguem do lado direito. E o texto deixa claro que a história da pescaria na vida daqueles homens imediatamente é transformada. Uma grande pescaria. Milagre acontece porque Jesus está naquele lugar. E aquela frustração e aquela decepção, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de desânimo que antes não permitira a eles enxergar a Jesus, agora é transformado por um sentimento de alegria, e um sentimento que faz com que imediatamente eles acabam reconhecendo a Jesus Cristo. Versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-a dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Meus queridos irmãos, uma noite frustrante, uma noite sem Jesus, ela passa a ser transformada num dia de alegria, porque Jesus estava agora na presença dos discípulos e estava novamente restaurando a sua alegria e a sua convicção. Amém? Meus queridos, não vale a pena por nada deixar a tua missão. Não deixe os propósitos pelos quais Jesus tem te chamado. Você sabe qual foi o chamado de Jesus na tua vida para você servir aqui nesta igreja? Você sabe qual foi a experiência que você teve com Deus? Talvez você foi um homem ou uma mulher que serviam na igreja, nos ministérios, mas talvez houveram algumas situações que aconteceram, talvez na nossa forma de relacionar, no nosso relacionamento interpessoal com os nossos irmãos, mas talvez foi apenas o desânimo, talvez foi apenas o cansaço. De fato nós vivemos dias de fatiga, de fato nós vivemos dias onde as pessoas estão desanimadas, como fomos ministrados e vimos as estatísticas nesta manhã. Mas Jesus, Ele te acompanha mesmo nesses momentos, e Ele quer te restabelecer novamente na sua missão. Jesus chama os seus discípulos para a comunhão. O versículo 10, o texto nos diz, Jesus falando para os discípulos: tragam-me alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco arrastando a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha cerca de 153 grandes peixes. Embora tantos peixes haviam, a rede não se rompeu. Eu tenho certeza que imediatamente quando jogaram a rede do lado direito, aqueles discípulos se lembraram de um outro milagre que aconteceu quando Jesus havia os chamado. Imediatamente eles se lembraram não apenas da pescaria, não apenas da pesca milagrosa, mas eles se lembraram que Jesus havia pedido para que eles abandonassem as redes. Eles haviam lembrado que Jesus havia feito deles pescadores de homens. E o que me chama a atenção nesse texto, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos convoca, e Ele restabelece a nossa comunhão, e Ele restabelece a nossa missão. Ele não nos condena, Ele não nos julga. Ele faz exatamente o que o pai do filho pródigo fez. Ele nos recebe de braços abertos e oferece o melhor para o nosso alimento, para a nossa alma. Amém? Finalizando, a palavra de Deus diz no versículo 9: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Meu querido irmão, Jesus Cristo impressiona aqueles homens. Além de mais de 100 grandes peixes, aqueles homens estavam felizes,
porque mais uma vez Jesus havia operado o milagre da multiplicação ou da pesca milagrosa. E aqueles homens imediatamente lembram da missão ao qual Jesus havia designado para eles. E eles levam aqueles peixes até na margem, e alguns deles nem esperam, já vão correndo, a exemplo de Pedro, por 90 metros, para chegar logo ao encontro de Jesus. Ele não perde tempo. E quando ele chega até Jesus, ele impressiona. Ele faz algo ao qual os discípulos não esperavam. Ele não diz: agora vamos lá limpar os peixes, vamos agora assar os peixes. Jesus já tinha tudo pronto. Já tinha fogo, já tinha peixe e já tinha pão. Meus queridos irmãos, o pão, ele simboliza, e nós sabemos muito bem, o corpo de Cristo. E ele é utilizado justamente na ceia do Senhor, porque ele simboliza a nossa comunhão com Cristo e com a igreja. Quando Jesus Cristo, ele oferece pão e peixe para aqueles discípulos, Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão com vocês, mas eu quero também restabelecer a vossa missão. Eu quero também restabelecer a vossa condição de discípulos. Eu quero também restabelecer a vossa condição de pescadores de homens. Feche teu... Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.